Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta quarta-feira, 30 de julho de 2025, para os jogos da Copa do Brasil. Se você curte o mercado de escanteios e chegou neste conteúdo, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, deixa seu joinha, que desta forma você vai estar não só contribuindo com o meu trabalho por aqui, você também vai estar dizendo para o YouTube que é um conteúdo relevante, que ele pode sim recomendar para mais e mais pessoas, fechou? No mais é isso, esses são os meus pedidos para vocês. Agora vamos analisar os jogos dessa quarta, muita Copa para a gente analisar. Então vamos lá falar de Copa do Brasil. A gente começa às 7 horas da noite falando de CSA e Vasco. O CSA recebe em casa o Vasco da Gama, duas equipes que estão aí em séries diferentes. O CSA é da Série C do Campeonato Brasileiro e o Vasco está ali na Série A do Campeonato Brasileiro. Mostrando aqui para vocês algumas estatísticas dessas equipes. Nós temos um CSA com uma média aí de 12 escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe que marca muitos escanteios dentro de casa, mas também cede muito em oportunidades. E pelo lado do Vasco, nós temos uma equipe que tem uma média de 8,8 em escanteios entre marcados e sofridos, uma média, inclusive, de escanteios mais cedidos do que marcados nessa condição de visitante. Tem uma média de 3,6 em escanteios marcados, o que a gente considera, obviamente, uma média baixa, e uma média de 5,2 em oportunidades cedidas, tá? Para esse confronto, se a gente analisar as linhas que essas equipes cumprem dentro da competição, o over 9,5 cantos bateu apenas em 55% dos jogos. Nós temos uma linha pré-live de over 10 cantos, eu não vou buscar essa linha pré-live, nem tampouco vou buscar essa linha de over 9,5 cantos no ao vivo, tá bom? A minha sugestão para vocês é buscar essa linha de over 7,5 cantos. Ah, Amanda, mas é uma linha muito baixa, né? Uma linha que vai demorar para abrir. Obviamente, podem sair escanteios ali em seguida. Pessoal, se sair escanteios em seguida ali nos primeiros minutos de jogo, né, nos primeiros momentos ali da partida, obviamente a gente pode pensar em uma linha de over 9,5 cantos, over 8,5 cantos. Mas a priori, a princípio, a minha sugestão para vocês permanece essa linha de over 7,5. Então, para CSA e Vasco da Gama, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5, é o que eu deixo para este duelo. Meia hora depois a gente fala de Cruzeiro e CRB. O Cruzeiro recebe em casa nesse primeiro jogo, o jogo da ida, o CRB. Duas equipes também que estão aí em séries diferentes. O Cruzeiro, né, tá aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela de classificação. E o CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Mostrando algumas estatísticas dessas equipes, nós temos um Cruzeiro dentro de casa com uma média de 11,6 entre marcados e sofridos. Uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades. Ao contrário do jogo passado, por exemplo, do Vasco, né, que também é uma equipe de Série A. O Cruzeiro jogando nessa condição de mandante, é uma equipe que marca muito em escanteios, tem uma média altíssima aí dentro da competição e não cede muito em oportunidades. Mas a gente fala de um CRB que, como visitante, também é uma equipe que marca muito em escanteios. Aqui a gente tem duas equipes, né? Dois times que marcam muito em escanteios nesses respectivos mandos de campo, tanto o Cruzeiro quanto o CRB. O CRB é uma equipe que também cede muitas oportunidades, uma média de 5,3 em oportunidades cedidas ao adversário nessa condição de visitante, dando uma média de 12,8 entre marcados e sofridos. Para mim é um jogo para escanteios, um jogo aberto. Obviamente a gente sabe aqui que existe um diferencial técnico entre Cruzeiro e CRB, mas vocês sabem bem que o CRB dentro da Copa do Brasil já eliminou grandes clubes, né? Então é um confronto que eu gosto aqui de pensar para escanteios, é um confronto aberto, tá? A gente consegue ver também que estatisticamente é um confronto bem interessante. O over 9,5 cantos bateu em 70% dos jogos, o over 10,5 cantos bateu também em 65% dos jogos. É um bom jogo estatisticamente falando também, tá? Neste confronto, pessoal, eu vou buscar essa linha de over 9,5 cantos no ao vivo, no live. Então, Cruzeiro e CRB, acima de 9,5 cantos, mais de 9,5, é o que eu deixo para este confronto. Bom, dando andamento também às 7h30 da noite, o Bahia recebe em casa o Retrô, né?
Nós temos aqui duas equipes do Nordeste se enfrentando, o Bahia, que leva esse confronto aí para dentro de casa nesse jogo da ida, recebe o Retrô na Arena Fonte Nova. Trazendo estatísticas para vocês, nós temos um Bahia com uma média de 8,1 entre marcados e sofridos. Dentro da Copa do Brasil não tem feito aí uma boa campanha no mercado de escanteios, propriamente dito falando, tá? Nós temos o Bahia com uma média de 3,8 a seu favor, uma média muito baixa para uma equipe como o Bahia, que sempre que joga dentro de casa, pelo menos nas competições que também vem jogando, né? Campeonato Brasileiro, a gente fala também dos campeonatos a níveis da América do Sul, que disputa, tem feito boas médias aí, mas na Copa do Brasil tem deixado a desejar. Tem uma média de 3,8 a favor e de 4,3 em oportunidades cedidas. Dentro da Copa do Brasil, acaba mais cedendo do que marcando em escanteios. E pelo lado do Retrô, é uma equipe que também mais cede em escanteios do que marca em cantos, mas tem médias inclusive maiores que a do Bahia nessa condição de visitante, 10,9 entre marcados e sofridos. Para esse confronto, o over 8,5 cantos bateu em 60% dos jogos de ambas as equipes, em 50% dos jogos do Bahia e em 70% dos jogos do Retrô, ambos com os respectivos mandos de campo, tá? Eu também vou ficar nesse jogo aqui, nessa linha de over 7,5 cantos, e é a minha sugestão para vocês. Bahia e Retrô, acima de 7,5 cantos, mais de 7,5, é o que eu deixo para este duelo. Agora, às 9h30 da noite, o Internacional recebe em casa o Fluminense, duas equipes que a gente fala aqui a nível nacional de Série A de Campeonato Brasileiro. O Inter e o Fluminense estão ali na Série A do Campeonato Brasileiro. Mostrando as estatísticas, nós temos o Inter com uma média de 10,4 entre marcados e sofridos e um Fluminense com uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos. O que difere aqui é que o Inter jogando dentro de casa é uma equipe que mais volume em escanteios do que cede em oportunidades, uma média de 3,7 em oportunidades cedidas ao adversário e de 6,7 em oportunidades marcadas, mais marca do que cede a equipe do Inter. E pelo lado do Fluminense, ao contrário, é uma equipe que mais cede do que marca em escanteios, marcando aí uma média de 3,2 e cedendo uma média de 6,8, tá? Para esse confronto aqui, se a gente olhar as linhas que mais cumprem dentro da competição, o over 9,5 cantos bateu em 65% dos jogos, o over 8,5 cantos bateu em 70% dos jogos e o over 7,5 cantos bateu em 75% dos jogos. Para Inter e Fluminense, eu vou buscar a linha de over 8,5 cantos e é a minha sugestão para vocês. Internacional e Fluminense, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para este duelo. Bom, também às 9h30 da noite, provavelmente o jogo mais esperado aí da noite, né? O Corinthians recebe em casa o Palmeiras, clássico paulista aí na tela para vocês. Nós temos a equipe do Corinthians e do Palmeiras, duas equipes aí gigantes no futebol nacional, equipes de Série A de Campeonato Brasileiro, equipes aí que são reconhecidas mundialmente. É um jogão aqui para a gente acompanhar. Pelo lado do Corinthians, nós temos uma média de 9,6 entre marcados e sofridos. É uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades. E pelo lado do Palmeiras, é uma equipe mais equilibrada. Tanto marca em escanteios, quanto também cede muito em oportunidades de cantos, dando uma média de 12,3. Nós temos aqui a linha de over 9,5 cantos batendo em apenas 55% dos jogos de ambas as equipes, em 50% dos jogos do Corinthians e em 60% dos jogos do Palmeiras. Nesse confronto, eu vou buscar essa linha de over 8,5 no ao vivo, também assim como no Fluminense e no Internacional, tá? Então, Corinthians e Palmeiras, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para este confronto. Então é isso, galera. Essas são as minhas considerações para esta quarta. Muita Copa do Brasil, 5 jogos aí pra gente estar acompanhando nesta noite. Gosto muito, né, do campeonato da Copa do Brasil. São bons jogos, geralmente, de se acompanhar. E eu espero, como sempre, ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos para o mercado de escanteios, tá? No mais é isso. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e aproveita também para me acompanhar pelas minhas outras redes sociais. Acompanhe meu trabalho lá pelo Telegram e pelo Instagram, tá bom? Link na descrição aqui do canal. Nos vemos aqui num próximo vídeo de palpites. Tamo junto!